Boa noite, pessoal. Então é o seguinte, aqui é um vídeo rápido para lembrar o que vocês têm que saber para a prova. Bom, nessa prova vão cair 4 experimentos, então vai ter uma questão de cada experimento. Então, no experimento 1, você tem que lembrar dos algarismos significativos, tá certo? Qual que é a regra mesmo? A regra é o seguinte, se você tem no produto e divisão, você tem que a medida com menor número de algarismos significativos comanda a resposta. Então, por exemplo, se você teve uma medida assim da densidade, a massa 152,45 e o volume, sei lá, 8, a massa, né? O volume deu 8,436. Quanto dá isso aqui? Então, se você fizer essa conta aqui, você vai ter que aqui eu tenho 5 algarismos significativos. E aqui eu tenho 4 algarismos significativos. Tá certo? Então, o que significa isso? Significa que, se eu fizer essa conta, 52, vamos lá então, 152,45 dividido por 8,436 vai dar 18,071. 361. Então, como aqui eu tenho 5 algarismos indicativos, aqui eu tenho 4, então, como aqui tem menos, então aqui tem que ter 4. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, corta aqui. Tá certo? Se aqui for gramas e aqui for centímetro cúbico, você vai ter então que a densidade vai ser quanto? 18,07 gramas por centímetro cúbico. Tá. E como é que você sabe essas casas aqui? Como é que você sabe? Bom, primeiro, a massa foi medida com a balança de cozinha e com a balança analítica, né? A analítica tem 2 casas depois da vírgula, a de cozinha não tem nenhuma, é na unidade, né? E aqui o volume você calculou com as medidas da régua ou do paquímetro. Você tem então que saber ler a régua até o centésimo de centímetro e tem que ler o paquímetro, tá, pessoal? O paquímetro lê centésimo de milímetro, tá? Se você não souber ler o paquímetro, você não faz a questão. Você tem que saber ler o paquímetro, senão você não faz a questão. Se você não sabe, volta lá na aula 2, vê o vídeo lá, aprende a ler o paquímetro, tá certo? Então, essa é a primeira experiência. Você tem que saber extrair o máximo de casas, né, o máximo de algarismos significativos de uma medida. Quem limita isso é o instrumento, né? Lembra, por exemplo, que a régua ia até centésimos do centímetro, mas o paquímetro vai até centésimos do milímetro, então ele vai uma casa a mais, tá certo? Se você ler com a régua, a medida é uma, se você ler com o paquímetro, a medida é outra. Tem que lembrar disso, tá, pessoal? O número correto de algarismos significativos da medida depende do equipamento utilizado. Depois que você tem a medida, fazer as contas, como essa conta aqui, requer que você saiba as regras. Então, na multiplicação ou na divisão, quem comanda o número de casas é quem tem menos algarismos significativos, tá bom? Bom, essa aqui é a experiência 1, não tem muito mais o que falar sobre ela. A experiência 2 foi a queda livre, tá certo? Na queda livre, você tirou os dados no tracker e fez o gráfico, tá? Vamos supor lá que você tirou o menos 1 dos dados, né? O teu gráfico vai ser uma coisa assim, tá?
E aí o ajuste é no origin, né? No origin lab. No origin lab, em geral, quando você pede para fazer um ajuste parabólico, ele faz assim, né? Y igual a mais B1x mais B2 x quadrado. Geralmente esse aqui é o ajuste da parábola, o parabólico, né? Se você pediu para fazer um ajuste função de segundo grau, né? Se você pedir para fazer um ajuste customizado, ele também faz. Você pode colocar a fórmula da queda livre direto, tá certo? Como aqui é o tempo em segundos e aqui é a altura, né, o y, geralmente em metros, certo? Então, esse y aqui é a altura, né? E esse x aqui é o tempo, tá certo? Então, esse x, no origin é sempre y e x, tá? Mas aqui, para cada experimento, o x é uma coisa e o y é outra. Nesse caso, por uma coincidência, y é y mesmo, por causa que é vertical, né? E o tempo aqui é o x. E aí, qual que é o modelo desse movimento? Isso aqui é o MRUV, né? MRUV, você aprendeu isso no ensino médio. Como é que é? O S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. É assim que você aprendeu? Então, como há uma correspondência aqui, né? Então, na verdade, esse Y é esse S aqui. Esse A é o S0. Ó, esse B1 que multiplica x é o V0. E quem que é esse B2 que multiplica x quadrado? É o t quadrado aqui, né? É o A sobre 2, igual a B2. Então, quem que é o A? 2 vezes B2. Tá certo? Uma coisa que vai ser cobrado de você é saber escrever a resposta. Tá? Então, por exemplo, se o ajuste do origin deu o seguinte, por exemplo, B1 igual, por exemplo, não, vamos colocar aqui B2 igual 4,3865 e a incerteza é 0,0822642, por exemplo, tá? Como é que é a regra? A regra é a seguinte: o número de casas da resposta, tá? É dado pela incerteza. Incerteza. Então, primeiro, se o primeiro dígito da incerteza diferente de zero, tá? Diferente de zero, for 1 ou 2, então você coloca 2 algarismos significativos e corta o resto. Daí, se o primeiro dígito da incerteza diferente de zero for 3 até 9, você coloca só um algarismo significativo. E arredonda, tem que arredondar, tá? Arredonda. Tá bom? E arredonda. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, se eu olhar o número de casos da resposta, o número dado pela incerteza. Eu vim aqui olhar a incerteza. Qual que é o primeiro dígito diferente de zero? É o 8. Então, de 3 até 9, pega só um algarismo. Então, eu vou pegar só o 8 mesmo. Ele já é o duvidoso. Corta aqui. Se aqui tem duas depois da vírgula, aqui tem que ter duas depois da vírgula. Corta aqui. Tá certo? Entenderam? Aí eu olho aqui, ó. Aqui passou de 500? Não. Então eu mantenho o 8.
E aqui, passou de 500? Sim, passou de 50. Então tem que arredondar. Então quem que é B2? B2 vai ser, então, 4,39 mais ou menos 0,08. Tá? Quem que é o G? A aceleração, né? Aqui é o G, né? Essa aceleração aqui é o G, né? Porque é queda livre. Então, G não é 2 vezes B2? Multiplica tudo por 2, tá? Então, o G vai ser isso aqui vezes 2. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. 2 vezes 4, 8. 8,78. E vezes isso aqui também 2. Mais ou menos 0,16. Multiplicar por 2 também, isso aqui. Tá? Aí você fala, professor, mas agora tem 2 aqui. Então, mas quando você coloca 2 aqui, quem que é o primeiro dígito? Não é o número 1? Então tem que colocar 2 mesmo, tá? 2 mesmo, tá? Então aqui foi o seu valor de G, tá certo? Então essa é a regra que você tem que usar. Essa regra vai ser usada até o último dia de aula de Física 3. Até Física 3 você vai usar isso aqui. E sempre que você errar isso aqui, a gente tira nota no relatório, tá? Tem que saber essa regra aqui, tá? Tem que saber essa regra aqui. E não esquece de arredondar, se precisar. Aqui não precisou, mas aqui precisou. A grandeza e a incerteza tem que ter o mesmo número de casas depois da vírgula, tá? Então você cortando aqui, você já resolve o problema. 2 depois da vírgula, 2 depois da vírgula, acabou, tá? Então esse aqui foi o experimento 2. No experimento 3, tá? No experimento 3, né? Tem que aprender a fazer o gráfico da força. Tem que treinar em casa a fazer esse gráfico. Força para o ΔX, né? Tá? Que é ou X, né? Tanto, como é que você chamou isso aqui? Tanto faz. Tem que treinar, fazer esse gráfico, pega seus dados e faz o gráfico aí na mão, tá? Porque na prova não tem origem, certo? Tem que colocar os pontos lá. Tem que tentar fazer a melhor reta possível aqui, passando pelos pontos, tá certo? Eu tô sem régua aqui, deixa eu ver se eu acho uma régua. Não tô, a régua não tá aqui no momento. E aí é o seguinte, como é que você traça essa reta aqui no olho? Você tem que ver, se você deixar um ponto para cima, tem que deixar um ponto para baixo, tá? Então, ó, deixei aqui 2 para cima, 2 para baixo. Tracei a reta. E aí, como é que você acha o K, né? F igual a Kx. Esse K aqui é o coeficiente angular, né? Coeficiente angular. Como é que você acha isso? Essa é a inclinação da reta. Inclinação da reta. Então você pega aqui, pega 2 pontos aqui da reta, que você acha conveniente, monta um triângulo. Aqui é o ΔY, aqui é o ΔX. Aí você faz que esse K, então, é o ΔY pelo ΔX. E como é que você vai ter mais certeza de K? Porque quando você faz no origin, isso aqui é no origin, né? Ele te dá a certeza do K direto, né? Mas se você fizer na mão, como é que você vai... Você se baseia no número de casas, né? Dos dados, né? Por exemplo, o X. Quantos significativos tem o X nas medidas? A força. Quantos significativos tem a força nas medidas? Aí você faz uma conta aí, estima, né? Quantos significativos você tem que ter nesse K aqui, você estima isso aqui na última casa, tá? Por exemplo, isso aqui tem 4 significativos, aqui também tem 4, você pega esse cara aqui com 4. Se esse cara tem 4, aí você pega esse erro e põe na última casa do quarto dígito significativo, tá certo? Então você usa aqui o bom senso, tá? Bom senso, bom senso. Tá certo? Então, se você for fazer um gráfico na prova, a gente dá o papel para você milimetrado, não tem problema, tá? Tem que saber fazer, colocar os dados aqui em escala, tá certo? Por exemplo, se aqui for 1, aqui não pode ser 5, tá certo?
Isso aqui é o dobro de 1, então aqui é 2. Se aqui é 2, o dobro é quanto? 4. Não pode pôr tudo zoado aqui, tem que ser proporcional, tá certo? Então, esse aqui que você fez, você calculou para as 2 molas, né? Tem que lembrar como é que faz esse gráfico e treinar a fazer esse gráfico, tá bom? E por último, experimento 4, que foi a associação de molas, tá? Associação de molas. É só lembrar as fórmulas, né? Como é que são as fórmulas? Insere o 1 sobre K equivalente, é 1 sobre K1, mais 1 sobre K2, mais 1 sobre K3, quantas molas tiver, tá certo? Insere, as molas ficam mais fracas, tá certo? O K equivalente vai ser mais baixo que a menor dos Ks, tá? Então, por exemplo, se você pegar 2 molas em série, uma com K, sei lá, 180, o outro com K, 60. O K equivalente vai ser mais baixo que 60, porque é mais baixo do que o menor dos Ks individuais, tá? Se você fizer a conta, 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre 180 mais 1 sobre 60. Aqui vai dar um K equivalente de quanto? Deixa eu ver aqui. Vou fazer a conta aqui. Então fica assim. 1 dividido, que já vou fazer o inverso. 1 dividido por 1 dividido por 180 mais 1 dividido por 60. 44, 45. Então, tá? Mais baixo que o menor deles, tá? Então, essa em série, as molas ficam mais fracas. Em paralelo, né, o K equivalente, é só somar, né? K1 mais K2 mais K3, tá certo? Então, se você tiver aqui 2 molas em paralelo, tá certo? Uma de 20 e uma de 60, o que acontece? Quanto dá o equivalente aqui? Né? Então, o K equivalente vai ser quanto? 20 mais 60, que dá quanto? 80, né? Em paralelo, os K se somam, tá certo? Vocês verificaram isso lá no experimento, compararam o K que você obteve pelo gráfico com a fórmula e teria que discutir isso no relatório, se teve sucesso ou não. Então, última pergunta, né? Quando que um experimento teve sucesso? Quando tem sucesso? Quando que podemos afirmar que um experimento teve sucesso? Sucesso. Tá certo? Quando? Então é o seguinte, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um K, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um G, eu vou calcular o G, tá? Quanto que é o G de São Paulo? 9,786. Aí eu calculo o meu G. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser G, tá, pessoal? Qualquer coisa. Isso aqui é minha referência. Referência. Tá? Essa aqui é a minha referência. Eu calculo o G no experimento e obtenho G igual a 9,55 mais ou menos 0, sei lá, 17.
que eu verifico? Eu verifico que esse G está abaixo da referência. O que eu pego? Então eu pego o G e somo um desse. Dá quanto? 7 com 5, 12 manda 1, 9,72. Chegou? Não. O que eu faço? Somo com duas referências. Dá quanto então? 9, 8. Passou? Passou. Consequentemente, sucesso. Tá? Você pode afirmar assim, ó. 9,786 igual 9,55 mais x vezes 972, que 95, não, de certeza, né? 0,17. Esse x é quantas vezes tem que multiplicar a incerteza para alcançar o resultado de referência. Nesse caso, porque esse caso estava baixo, né? Então, calculando esse x, vai dar quanto? Vai dar menos que 2, não é isso que acabamos de ver? 9,786 menos 9,55. Tá, dividido por 0,17. 1,39. 9 vezes. Então, com 1,39 vezes o desvio padrão aqui, ó, eu consigo atingir a referência. Tá? Isso aqui está muito ok. Qual que é o limite? O limite é x igual a 3, tá, pessoal? Se for acima de 3 desvios padrões, não encontrou, então o experimento tem problemas, tá? O limite é 3, tá? Porque você vai aprender isso depois de estatística, que é o método dos 6 sigmas, né? 3 sigmas para cima, 3 sigmas para baixo, o método dos 6 sigmas, você vai ver isso depois de estatística, tá? Então, para você ter sucesso, você tem que ver quantos desvios padrões você precisa para pegar o seu resultado e atingir a referência. Isso para qualquer grandeza. Se esse número que você precisa multiplicar aqui o desvio padrão para atingir a referência é maior que 3, então o experimento não teve sucesso. O ideal é que fique abaixo de 1, mas se você foi um experimento muito preciso, essa incerteza aqui é baixa, sabe? Qualquer erro que você comete aqui, você não consegue atingir aqui. Um truque é você aumentar a sua incerteza, tá? Para você atingir, né? Mas na verdade, aqui no laboratório, isso não é problema. Se você também não atingiu o valor aqui, se você escrever justificando quais são os motivos que você acha que não teve sucesso, também é 10, pessoal. Nota 10 não depende se você vai... a nota 10 do relatório não depende se você teve sucesso ou não aí nas medidas. Depende do que você escreve lá, tá? Justificar bem que você... que os seus resultados é que é importante. O cara mediu aqui, deu 9,78, você, abaixo de 1, meu X. O experimento teve sucesso. Aí, se o cara escrever só isso no relatório, não vai a 10, pessoal. Você tem que explicar. A que você se deve esse sucesso? Né? Quais são as fontes de incerteza do experimento? Tudo que está naquele guia de relatório lá que a gente deu para vocês, tem que ser mencionado no exercício, no relatório, tá? A parte mais demorada e mais difícil de fazer é a conclusão, é o resultado de conclusões, né? Tá certo? Comentar os resultados e escrever as conclusões. Essa é a parte mais difícil. Então, se você escreve duas linhas e fala, o experimento teve sucesso e acabou, não é isso. Tá? Tem que mostrar, tem que provar, tem que discutir, tem que dizer o que causou mais incerteza, o que causou menos incerteza, tá bom? Então, essa aqui é minhas dicas para essa prova, tá? Depois eu também vou deixar um exercíciozinho lá na aula de sábado para vocês entregarem mais para frente para justificar a presença na aula de sábado, tá bom? Qualquer coisa, manda pergunta, né? Qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Então é isso aí. Deixa eu parar então agora aqui a gravação e aí vou postar já isso aqui.